Olá! Nosso objetivo nesta aula é refletir com vocês acerca da linguagem corporal no processo de comunicação didática. E a pergunta inicial é: por que colocar esse tipo de reflexão em um curso que forma profissionais na área das ciências agrárias? Vejam bem, cada vez mais o mercado de trabalho abre oportunidades para que vocês assumam atividades de ensinante ou de docência. Quantas aulas vocês poderiam dar em cursos técnicos, em cursos de graduação, nesta área das ciências agrárias, aulas de campo, palestras, treinamentos na área empresarial, apresentação de trabalhos em eventos científicos. E muitas vezes, de modo especial, com aqueles que estão se iniciando nessas tarefas de comunicador didático, há uma preocupação muito grande com a linguagem verbal e se esquece da linguagem corporal. Por essa razão, é interessante pensar também na coerência, na forma como essa linguagem do corpo se articula com a própria linguagem verbal. Vejamos um pouco mais sobre isto. A primeira questão é que a linguagem corporal ela é a infraestrutura da comunicação humana. Pensem que muito antes de vocês se expressarem no plano verbal e trazerem para o outro as suas ideias, os seus pensamentos, vocês já se expressavam na linguagem corporal, como esse bebê desta imagem. Você, com sua expressão fisionômica ou com gestos, com a própria postura do corpo, com o deslocamento dele no espaço, trazia para o outro os seus desejos, as suas emoções e os seus sentimentos. E por que eu coloco isso nessa reflexão desta aula de hoje? Porque, exatamente por ser essa infraestrutura, ela é de difícil controle. Ela fica num plano muito natural da nossa comunicação. E muitas vezes nós emitimos uma série de expressões sem saber, sem perceber que estamos fazendo isso. Vejam, a título de exemplo, numa aula, quando o aluno faz uma pergunta e o professor se sente inseguro, mesmo que ele diga, interessante a sua questão, eu vou respondê-la, às vezes a sua fisionomia assustada, que ele nem percebe que fez, passa essa mensagem para os interlocutores que ali estão. É claro que é muito difícil gerenciar todas as nossas mensagens nesse plano, mas uma vez consciente disto, você pode ampliar a sua autoanálise, se observar melhor e tentar gerenciar, na medida do possível, essa sua linguagem corporal. Uma questão importante é que ela tem uma tripla função. Complementa o sentido das palavras, substitui algumas vezes a própria linguagem verbal e agrega valor ao que foi dito. Então, imaginemos, quando ela complementa o sentido das palavras, ela precisa ser coerente com o que eu estou dizendo. Um exemplo simples, e é claro que isso aparece em situações também mais complexas. Se eu disser assim, no passado, e fizer este movimento, eu crio uma incoerência. Seria mais lógico que eu dissesse, no passado. Então, eu crio um conflito entre a fala, propriamente dita, e essa linguagem do gesto, essa linguagem do corpo. Logo, ela precisa complementar as palavras que eu falo e não criar uma contradição. Quando eu digo complementação, é importante lembrar que o nosso gesto, ele não é um gesto completo, ele faz apenas uma alusão, a não ser que eu esteja com uma criança ou com um interlocutor com maior dificuldade de compreensão. Vejam que os pais às vezes falam com os filhos assim, coloca essa ideia na sua cabeça. Então ele faz o gesto completo. Ao passo que numa sala de aula, eu não vou dizer para os alunos assim, as suas ideias, fica inclusive engraçado. Eu vou fazer uma alusão ao cérebro, dizer, no nosso pensamento. Então, o gesto é um pouco incompleto. E também, o ideal no espaço didático é que ele fique aqui, na altura do tronco, nesse espaço.
Eu não preciso ultrapassar o plano da minha cabeça. Isto acontece quando o comunicador fala para multidões. Imaginemos aí um líder político, um líder religioso falando para multidões. É claro que o gesto dele é muito maior, exatamente para atingir a população que ali está. Mas, no plano didático das nossas aulas, das nossas palestras, nós vamos complementando o sentido das palavras que falamos com gestos alusivos. Em algumas situações, ele chega a substituir a linguagem verbal. E é preciso que se faça isso também. E voltemos ao aluno que pergunta na sala de aula. Eu posso também aprender a fazer uma leitura da linguagem corporal dos meus interlocutores. E eu percebo que o aluno está demonstrando na próprio olhar, na própria expressão fisionômica, o desejo de fazer uma intervenção, de perguntar alguma coisa. Em vez de colocar, fulano, agora você pode trazer a sua pergunta, eu posso simplesmente fazer um gesto de mão. E ele entende que é a vez dele falar. E, obviamente, didaticamente falando, eu vou socializar, articular, incluir aquilo no texto da própria aula. Mas, nesse momento, a linguagem corporal chegou a substituir a linguagem verbal. E é importante lembrar também desse terceiro elemento. Ela agrega valor ao que foi dito. Imaginemos que a questão mais importante da minha fala seja o local onde aquele procedimento está acontecendo. Eu posso simplesmente dizer, aqui, nesta situação, ora, quando eu faço um momento marcando o espaço, eu agrego valor, é como se eu falasse para os meus interlocutores. De tudo que eu estou falando, a questão espacial é a mais importante. Então, nós fazemos isso com uma certa naturalidade, mas eu insisto que seja feita sempre com coerência. Imaginamos em quais áreas da linguagem corporal isso vai acontecendo. E antes disto, eu quero chamar a atenção para um conceito que eu vou utilizar ao exemplificar essas situações. As relações figura-fundo no processo perceptivo. Olhando esta imagem, nós percebemos, a princípio, um jogo de figura e fundo, ou seja, ela foi feita exatamente para mostrar que figura e fundo trocam de lugar. A ideia inicial é mostrar dois perfis, um perfil masculino e um feminino, em preto. Mas o branco salta aos olhos como se fosse um vaso, um objeto de decoração. É claro que aí há diferenças perceptivas e as pessoas interpretam, às vezes, de forma diferente essa situação. Mas, ou eu vejo o vaso ou os perfis. Propositalmente, e eu estou utilizando essa imagem para mostrar que na percepção visual e em todas as demais, por exemplo, numa percepção auditiva, tátil e assim por diante, figura e fundo podem estar trocando de lugar. Agora eu começo a dar alguns exemplos. Postura e movimento do corpo. Veja bem, a postura corporal e a própria movimentação do corpo que estará condicionada ao tipo de evento. Numa videoaula, logicamente, eu não posso deslocar o corpo como eu faria numa situação presencial, que eu estou sendo filmada. Numa teleconferência, a mesma coisa. Então, nesse caso, eu preciso segurar um pouco mais a atenção do meu interlocutor com os gestos, com a expressão fisionômica, mas não com o deslocamento do corpo. Mas onde eu quero chegar para exemplificar essa situação com a relação figura-fundo? Se o professor também não para de andar na sala de aula, desloca insistentemente o corpo, vai para o fundo da sala, volta e anda para lá, para cá, a movimentação do corpo se transforma numa figura. E o conteúdo em si fica como um fundo. Então, os alunos prestam mais atenção se ele vai esbarrar na carteira, se ele vai tropeçar ali no palco, do que no conteúdo que ele está explanando. Então, isso precisa ficar muito claro para todos nós. A linguagem corporal e o que ela traz naquele momento não pode se transformar em figura, em detrimento do conteúdo em si. Então, ela é um elemento auxiliar, conforme eu coloquei anteriormente,
Ou ela está complementando a linguagem, está substituindo ou agregando valor, mas ela não pode se transformar em uma figura. Ainda, em relação aos gestos, a mesma coisa. Imaginemos, se os gestos repetitivos, por exemplo, estralando os dedos, colocando e tirando a mão no bolso, um movimento de mão como se fosse partindo a palavra, pessoas que falam assim, né? Se não interferissem formando figuras, não seriam didaticamente inadequados nessa situação. Mas o que acontece é que se eu faço um movimento repetitivo, o interlocutor pode começar a prestar atenção no meu gesto, isso virar figura, e o conteúdo em si escapar. Ou acontecer, como na imagem que eu mostrei, uma oscilação entre a figura e fundo. Então, ele presta atenção no conteúdo, presta atenção no gesto. Essa troca desqualifica a percepção, desqualifica a assimilação do que é preciso. Por essa razão, nós cuidamos um pouco mais de não criar figuras com os nossos gestos inadequados, com a nossa postura corporal e assim por diante. Imaginemos mais uma outra situação desta natureza. As nossas expressões fisionômicas. Se inclui nessa situação o nosso olhar, o nosso semblante, nosso movimento de sobrancelha, de testa, o nosso sorriso. Tudo que nós pudermos traduzir, movimento de pescoço, que também acompanha. Essas expressões, elas precisam estar nesse movimento de coerência, conforme eu coloquei. Eu não posso falar de uma tragédia ambiental na minha área, na área das ciências agrárias, com um semblante tão sorridente. Então, o próprio semblante acompanha aquela situação que eu estou traduzindo em palavras. É interessante também a questão do olhar. Nós, na medida que estamos inseguros, temos uma tendência de tirar o olhar do foco de atenção do interlocutor, olhando para cima, olhamos num ponto muito no fundo da sala, um ponto vago, e eu não faço esse contato visual com o meu interlocutor. Obviamente, numa videoaula, essa situação é um pouco mais complicada, porque o nosso interlocutor está no plano do imaginário. Mas, numa situação presencial, é muito importante que você segure a atenção do seu grupo, do público que ali está, também com o contato visual. Não só com a postura corporal, que passa a olhar, a se direcionar para um lado, para o outro, mas também com o olhar. Aqui é interessante lembrar que tudo isso funciona num mecanismo de balança. Há pessoas que gesticulam mais e têm, às vezes, uma expressão fisionômica um pouco mais pobre. E o contrário. Há pouco tempo, num curso que nós demos, uma aluna na área de ciências agrárias, que é professora de um curso técnico, nos disse que ela gesticula pouco, ela percebe que gesticula pouco. Só que ela nos colocou isso assim: professora, eu sinto que eu gesticulo pouco, não gesticulo muito. Então, é evidente que ela substitui o gesto por movimentos de pescoço. É o estilo dela, mas ela consegue comunicar. Então, ela faz muito concordando, discordando, movimentos que, de alguma forma, substituem um gesto que um outro faria. Logo, cada um de nós tem hoje construído uma articulação desses movimentos. O que eu não posso fazer são movimentos repetitivos, porque eles não têm nada a ver com as funções, não agregam valor, não substituem e não complementam a linguagem verbal. Além disto, um terceiro elemento importante é a aparência pessoal. Ela se inclui na linguagem corporal. Quando eu digo aparência corporal, a primeira coisa também é a coerência da sua aparência com o seu perfil. Não é porque você vai fazer uma palestra que você vai usar uma roupa completamente diferente com o seu estilo, mas não se esquecendo do ajuste ao grau de formalidade daquela situação. Na área das ciências agrárias, muitas vezes a gente tem dois exemplos aí, duas posturas extremas.
aquele que acha que ao fazer uma aula de campo precisa estar vestido, por exemplo, exatamente como o homem do campo que lá está. Ele não tem essa expectativa. Você pode ir com simplicidade, com um tipo de roupa que não se transforma em figura. Então, se eu vou com uma camiseta escrita, uma série de frases, com mensagens políticas, religiosas, etc., isso aqui pode desviar a atenção do meu interlocutor. Então, a simplicidade, a naturalidade e a coerência não significa que você deva estar exatamente igual ao outro, mas de uma forma adequada àquela situação. Diferentemente, se você vai apresentar um trabalho num evento científico internacional, é claro que a sua aparência física vai ser outra. Que tipo de roupa você vai estar ali? Além da roupa, é claro que os adereços. Muitas vezes a professora, às vezes, comete mais esse tipo, não é, de inadequação do que os homens. Mas tem tantos adereços, tantos enfeites, que aquilo pode se transformar numa figura. Nos homens, muitas vezes, a gente chama atenção para a própria aparência ligada à higiene e outras situações assim, que podem comprometer. E até aquilo que você carrega com você. Um celular que fique todo luminoso lá na mesa, pode desviar a atenção, de repente vira uma figura. Então, a naturalidade, a forma discreta com que você se apresenta aos seus interlocutores, traz muito mais uma situação de coerência e agrega valor à sua fala. Em síntese, eu fui tentando mostrar que a linguagem corporal ela é muito importante, mais do que a gente pensa. Nos ajuda enormemente na comunicação. Imaginemos se eu fizesse toda uma fala com os braços estendidos para baixo, numa situação que alguns estudiosos chamam síndrome do Zé Carioca. O Zé Carioca é aquela figura das histórias em quadrinhos que segurava um guarda-chuvinha debaixo do braço. Então, eu fico com o braço preso aqui, como se firmasse alguma coisa, como se fosse um robô. Ora, eu tenho que garantir tudo isso na minha linguagem verbal, em termos de comunicação. É claro que isso funciona como um mecanismo de balança. Se você for um excelente comunicador verbal, mesmo que a sua linguagem corporal deixe a desejar, você consegue passar um conteúdo. Mas, quando a gente cuida dos detalhes, nós temos mais chance de ter sucesso. E eu gostaria de concluir com uma pergunta. Que mensagens a sua linguagem corporal está transmitindo aos seus interlocutores? Pensem nisso. Será que é uma mensagem de policiamento? Você chega com aquele olhar severo, autoritário, como se já estivesse fiscalizando a postura de cada aluno, se estudou, se leu o texto que você pediu, etc. Ou a sua postura corporal é de acolhimento? É uma postura que dá vontade nos interlocutores de caminhar com você na construção do conhecimento. Eu espero tê-los convencido que essa segunda situação seria a mais adequada. E acredito que vocês um dia, ou até nessa situação, neste momento, terão condição de colocar isso em prática.